Eu tenho o segundo canal, que é o canal Vlogs do Primata. Um canal de histórias africanas, cultura africana e também pontos turísticos africanos. Se você gosta deste tipo de conteúdo, então inscreva-se no canal Vlogs do Primata. O link do canal está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Olá pessoal, meu muito bom dia, boa tarde, boa noite, pronto, dependendo da hora que me assiste, né? Me proveu gravar esse vídeo. Eu gostaria nesse vídeo esclarecer a problemática da IURD do ponto de vista estatutário, né? Porque estão a surgir muitas especulações de quem convoca, quem não convoca, não é? Apesar de que o problema, o conflito de liderança, não é? Está resolvido, de facto, mas há uns que insistem em levar as pessoas ao engano, não é? Então, do ponto de vista estatutário, eu quero aqui fazer alguns esclarecimentos. Hoje eu trouxe aqui os estatutos da Igreja Universal do Reino de Deus, não é? Estatuto da Igreja Universal do Reino de Deus, República de Angola. Eu tenho também aqui o Diário da República, está aqui de 1992, quando a igreja foi registrada. Tem aqui o próprio registro da igreja e tudo isso, não é? Portanto, os estatutos da igreja, não é? Da Igreja Universal do Reino de Deus, no seu artigo número 1, não é? Diz o seguinte: a Igreja Universal do Reino de Deus, adiante designada também por associação, é uma pessoa coletiva com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, regendo-se pelos presentes estatutos, pelo regulamento interno e demais legislação aplicável. Vamos aqui entender, não é? A Igreja Universal é uma associação. Por quê? Porque são várias pessoas que juntaram-se, não é? E vão se juntando com objetivo, para atingir um objetivo. E qual é esse objetivo? É a pregação do Evangelho, a salvação, não é, das almas, não é? Por isso é que é uma associação. E as associações não têm donos, têm representantes, ok? Porque todos que colaboram para essa associação tornam-se donos, está entendendo? Facultativamente tornam-se donos. Diz mais, é uma pessoa coletiva com autonomia administrativa. Vamos aqui salientar isso. Autonomia administrativa. O que é autonomia administrativa? É aquela associação, pode ser associação, empresa, ok? Que os seus problemas administrativos, a própria associação, a própria instituição resolve. Ok? Portanto, o problema da IURD são de dois fóruns. Tem o fórum administrativo e o fórum jurídico-criminal. O conflito de liderança é do fórum administrativo, não é do fórum criminal. Por isso é que é um absurdo quando as pessoas dizem o tribunal ainda não se pronunciou e, portanto, como é que as igrejas foram entregues ao pessoal da reforma? Não. Os problemas administrativos não é o tribunal que resolve. Quem resolve é a igreja. Quem resolve os problemas administrativos é a igreja. O conflito de liderança não é do fórum jurídico criminal, é do fórum administrativo. E sendo ela administrativamente autônoma, todo problema administrativo é a igreja quem resolve. E como é que a igreja resolve? Através do seu órgão supremo. Se vamos aqui ver o artigo número 5 não, o artigo número 11, não é? Fala sobre a Assembleia Geral. A Assembleia Geral é o supremo órgão da associação, sendo as suas deliberações, desde que tomadas em conformidade com os presentes estatutos e legislação vigente, obrigatórias para a associação e seus membros. Quer dizer, tudo que é aprovado, tudo que é deliberado na Assembleia, não é de cumprimento obrigatório.
ok? É de cumprimento obrigatório. E o outro problema que surge é sobre quem convoca a Assembleia, não é? Eu ontem estive num debate com algumas irmãs aí do 7000 e até que me motivou, inspirou a vir fazer, não é, esse vídeo, em que uma delas afirmou que não, eu li os estatutos e quem convoca a Assembleia é o Bispo Ferraz. Aí eu pedi para ela, bom, já que tu leste os estatutos, então posta aqui o artigo que diz isso. Se você me mostrar, eu vou abandonar o meu, vou deixar de apoiar a reforma e vou passar para os 7000. Sabe qual é a resposta que eu obtive? Me bloquearam. Me bloquearam. Eu pedi que elas me respondam, me mostre esse artigo. Quando se bloqueia é porque não se tem argumentos. Evidente, tá vendo? Me bloquearam até hoje. Não se tem argumentos, não se tem provas do que se... Aí fui no chat, mandei a mensagem para essa mesma pessoa, até hoje também não me respondeu. Então, quer dizer, mas, portanto, vamos aqui ver, né? No artigo 12, fala sobre a convocação da Assembleia. A convocação da Assembleia Geral é feita verbalmente aos membros durante o culto religioso, com antecedência de pelo menos 15 dias, por leitura de documento escrito previamente enviado às comunidades, delegações e todas as outras formas de representação. O artigo 13 diz: as sessões ordinárias da Assembleia Geral realizam-se uma vez por ano para apreciar os relatórios de balanço de conta apresentado pelo Conselho de Direção e eleger os órgãos sociais se o ano para tal coincidir. Quais são esses órgãos sociais que são eleitos na Assembleia? É a própria mesa da Assembleia, é o Conselho de Direção e o Conselho Fiscal, não é? E o Conselho Fiscal, esses são os órgãos da Assembleia. Podia ser também, mas aqui não fala isso, tem que ser revisto, por isso é que eu aconselho, não é, a atualizarem esse estatuto do presbitério. Portanto, e diz mais, no artigo 14, que é também as sessões extraordinárias, não é? Diz que sempre que se tornar necessário, a Assembleia Geral reunirá extraordinariamente por convocação do seu presidente ou a pedido do Conselho de Direção ou da metade dos membros da associação em pleno gozo dos seus direitos. Portanto, primeiro vamos lá ver. Membros em pleno gozo dos seus direitos. Quem são? Não são todos membros da igreja que fazem parte da Assembleia, não. É que nem a nossa Assembleia Nacional. O povo todo não está lá os seus representantes. Portanto, a Assembleia da Igreja também é representativa. Por quem? Pelos bispos e pastores que estão registrados na igreja. Portanto, não são todos membros, os milhares de membros que a Iurdin tem, que fazem parte da Assembleia, não. A Assembleia é representativa. Os pastores que têm os seus registros na igreja, em pleno dos seus direitos, representam a igreja, compõem os membros da Assembleia. E aqui diz que a Assembleia, não é? Se nós formos ver aqui nas competências da Assembleia, não é? As competências da Assembleia, no artigo 17, não é? Na linha A diz que é eleger ou demitir os titulares dos órgãos da associação. Então, quer dizer, todos os órgãos da associação da igreja são eleitos, não é, na Assembleia. São eleitos em Assembleia. Agora, eu gostaria aqui também mostrar, não é, a competência do presidente da Assembleia. O artigo 20, no número 2, a linha A, diz: uma das competências do presidente é convocar as reuniões da Assembleia Geral, indicando a data local. Portanto, a competência de convocação da Assembleia é do presidente da mesa da Assembleia. Não é do presidente do Conselho. O Bispo Ferraz, não é? É o presidente, lá o Honorilton indicou, do Conselho de Direção. Até então, pronto, suposto presidente do Conselho de Direção. Eu vou explicar já porque que eu estou a chamar suposto, né? Suposto presidente do Conselho de Direção. Portanto, o Conselho de Direção não convoca. O Conselho de Direção solicita, ok? Conforme diz o artigo
14º, né? Sempre que se tornar necessário, a Assembleia Geral reunirá extraordinariamente por convocação do seu presidente. O presidente da mesa da Assembleia é quem convoca. Ou a pedido. Portanto, convocar, pedir, não são sinônimos. Convocar é uma chamada obrigatória. Um pedido é facultativo. Pedido faz-se a alguém. E esta pessoa tem a faculdade, não é, analisando os fatos, de aceitar ou não. Portanto, quem convoca a Assembleia, fica aqui bem claro, está aqui nos estatutos da Igreja, quem convoca a Assembleia é o presidente da mesa da Assembleia, não é o presidente do Conselho de Direção. Portanto, vamos ver aqui as competências do Conselho de Direção. No artigo 27, fala das competências, não é, do Conselho de Direção. E as competências, elas são: a linha A, representar a associação nas suas relações internas e externas. A linha B, organizar, dirigir, administrar a associação com os mais amplos poderes. A linha C, elaborar o orçamento, relatório e balanço de contas da gerência e submetê-los à Assembleia. A linha D, cumprir e fazer cumprir os estatutos, regulamento e as deliberações da Assembleia Geral. A linha E, preparar propostas dos assuntos a serem debatidos na Assembleia Geral. A linha F, prestem atenção, solicitar a convocação da Assembleia Geral Extraordinária, se houver lugar para tal. Solicitar. Solicitar e pedir já são palavras sinônimas. É a mesma coisa. Solicitar e pedir são sinônimas. Solicitar não é convocar. Solicitar é pedir. A linha G é adquirir bens móveis necessários para as atividades da associação. Elaborar o regulamento interno e outras normas necessárias para o funcionamento da associação. Executar as deliberações da Assembleia. Praticar tudo o que seja necessário ou útil à prossecução dos objetivos da associação e não caiba dentro das funções dos demais órgãos. Ok? Pronto. Não existe aqui, nas competências do Conselho de Direção, não vem que convoca a Assembleia, não. Está aqui nos estatutos. O Conselho de Direção solicita, pede, não convoca. Ok? Fique bem claro isso. Então, essa coisa de dizer que quem convoca, o Bispo Ferraz, num vídeo, já veio afirmar isso, que não, eu como presidente, ou vice-presidente, a interinar o presidente, é quem devo, sou o único que posso convocar. Já vi também o Bispo Alberto e os demais todos dizer, não, quem convoca é o presidente. Há um pastor também de uma outra igreja, acho que é Noé Baltazar, eu esqueço muito o sobrenome, Noé, não sei das quantas, que também já uma vez fez essa abordagem, não, se o presidente tivesse no lado da reforma, aí sim a Assembleia convocada seria legal. Não, o indivíduo. Não é o presidente do Conselho de Direção quem convoca. Nos estatutos, quem convoca a Assembleia é o presidente da mesa da Assembleia. Agora vamos lá saber quem é o presidente da mesa da Assembleia da IURD. Não tem. Não tem. Há dias vi um vídeo, né, onde disseram que o presidente da mesa da Assembleia era a dona Domingas Bartolomeu, que é a esposa do bispo João Bartolomeu. Eu fui investigar e disseram que não, também aquilo foi só, quer dizer, é indicação. Ah, a fulana fica. Mas não existe nenhum documento lavrado pela Assembleia, não é? Onde constam que realmente foram eleitos para tal cargo. Portanto, não existe mesa da Assembleia na Igreja Universal, não existe a mesa da Assembleia, não existe o presídio da Assembleia. Portanto, uma vez que é o presidente da mesa quem convoca e não existe esta mesma mesa da Assembleia, como convocar agora uma sessão da Assembleia? Aqui no artigo, acho que é o último, não é? Pois, no artigo 42 dos Estatutos da Igreja, sobre as
dúvidas e lacunas. Portanto, a falta de um presídio da Assembleia constitui uma lacuna, não é? E as dúvidas e lacunas que os presentes estatutos suscitarem são resolvidos pela legislação vigente, pelo regulamento interno ou pelo Conselho de Direção, se assim o entender. Portanto, aqui mostra que quando há lacunas, não é? O Conselho de Direção, não é? Pode resolver, mas agora que Conselho de Direção? O Estatuto diz que o Conselho de Direção deve ser eleito. E o Conselho de Direção, não é? O suposto Conselho de Direção, que era até então dirigido pelo Bispo Ferraz, também não foi eleito. Ok? Não foi eleito, não existe. É o desafio a mostrarem as convocatórias, a mostrarem a ata da tal Assembleia. Portanto, não houve. Não se pode confundir uma reunião de pastores com uma Assembleia. A Assembleia tem normas. A Assembleia tem normas a serem cumpridas. Portanto, uma reunião de pastor não é uma Assembleia. Chegar na reunião de pastor e indicar, olha, o fulano é o presidente, isto é ilegal. E foi isso que aconteceu com o Bispo Ferraz. É um desafio o Bispo Ferraz vir aqui mostrar a ata da Assembleia, as convocatórias, as assinaturas da Assembleia, onde ele foi eleito. E por quantos votos ele foi eleito. Não existe. Portanto, o Conselho de Direção, aquele Conselho de Direção do Bispo Ferraz, é ilegal, ok? É ilegal. Então, como a Assembleia é o órgão supremo, então, nesses casos, é a própria Assembleia quem vai decidir. Mas a Assembleia não tem o seu presidente. Não tem o presidente, mas tem os membros. Portanto, nessa salada toda, não é? Os únicos que estão legais são os membros da Assembleia. Portanto, são esses membros da Assembleia quem convocaram, como está aqui no artigo 14, não é? Sempre que se tomar necessário, a Assembleia Geral reunirá extraordinariamente por convocação do seu presidente, não tem o presidente para convocar, a pedido do Conselho de Direção, esse Conselho de Direção é ilegal, não pode pedir, ou de metade dos membros da associação. Pronto, estão aí os legais. Os membros da associação. Acho que a igreja tem... Quantos pastores, irmão? 400 e... Por aí 450. Até a data que se exigiu a reforma, né? 450. Portanto, mais de 300 pastores convocaram. Então, é já mais da metade. Tem quórum. Logo a Assembleia tem quórum. Porque metade ou mais da metade até... Porque até o Estatuto exige a metade. Mas mais da metade dos membros da associação, dos membros da Assembleia, que são os pastores, convocaram, não é? Tiveram que convocar, por imperativo contextual, devido mesmo a essa lacuna do presidente da mesa da Assembleia, de um conselho de direção não eleito. Então, os membros da Assembleia, esses sim, são obrigados, por imperativo contextual, são obrigados a convocar uma Assembleia para se repor à legalidade. E foi isso que aconteceu. Os membros convocaram a Assembleia, não é? Eram mais de 300 pastores e eu tive o privilégio de assistir essa Assembleia. Todos eles foram unânimes, não é? Na primeira Assembleia, destituíram a direção que até então estava, uma direção ilegal, porque a igreja é de direito angolano. Ora, sendo de direito angolano, são angolanos que devem dirigir. Portanto, esses anos todos a igreja foi sendo dirigida por cidadãos brasileiros, ok? É que indicavam quem era presidente, quem era vice e por aí afora. Portanto, à margem de quê? Dos estatutos da igreja. Portanto, a igreja, muitos pensam que a igreja não é dirigida única e exclusivamente pela Bíblia, não. Do ponto de vista espiritual, a igreja é dirigida pela Bíblia. Mas do ponto de vista administrativo, é isso que manda. São os estatutos. Não é a Bíblia, são os estatutos que mandam.
E se o estatuto diz que os órgãos de direção devem ser eleitos, então, quando são indicados, violaram isto. É a mesma coisa, né? A Bíblia diz, não adulterarás, e você adultera, violaste. Portanto, se você não fizer conforme está aqui no estatuto, você está violado do ponto de vista administrativo. E é o que aconteceu. Portanto, está aqui. Não é o bispo Ferraz quem convoca a Assembleia é convocada pelo presidente. E como nunca existiu o tal presidente da mesa da Assembleia, os membros, por força mesmo contextual, foram obrigados a convocar para se regularizar. A igreja precisava ser regularizada do ponto de vista administrativo. Não estava regularizada. E esse que as pessoas não entendem. E eu faço um desafio aos 7.000. Eu sei que nos 7.000 tem estudantes ou mesmo até já licenciados em Direito. E tem outros licenciados, outros intelectuais. Vão ao Bispo Ferraz, o Bispo Alberto, todos os bispos que estão aí com o Honorio, e o próprio Honorilton Gonçalves. Peça a eles os estatutos da igreja. Peça para eles os estatutos da igreja. Porque o que me espanta não, a falta de sinceridade e de honestidade é que eles aparecem nos seus programas, não é, a dizer que não, os rebeldes, que é já a nova direção, violaram os estatutos. Mas, Tavares, eles nunca tiveram não é, a amabilidade de mostrar o texto, abrir os estatutos e dizer, não, foi no artigo YX onde eles violaram. Eles só falam violar o estatuto, mas não mostram, não é, onde realmente se violou. Sim, falta de transparência, porque se não conseguem provar, não conseguem mostrar, é porque estão a agir na ilegalidade. Evidente. Estão a violar aqui os estatutos, ok? Peça para eles que eles vos mostrem os estatutos. Ou então, quando virem falar de estatuto, abrem o estatuto para se ler e vocês mostram onde é que está escrito que o Bispo Ferraz é quem convoca, não é como era o vosso vice-presidente e presidente interino. Mostrem no estatuto onde é que está escrito isso, que ele é quem convoca. Não existe, pessoal. Não existe. Então, eu, né, termino aqui esse vídeo e faço esse desafio aos 7.000. Peçam ao Bispo Ferraz, o Bispo Alberto, aquele Olívio, né? Pois, aquele que... Claro, olha, e o Olívio até disse ia ensinar o ministro que é lei, né? Então quer dizer que ele conhece muito bem de leis. Então peça para ele fazerem aí no programa e mostrarem abrir os estatutos, explicar o que está nos estatutos. Eu faço esse desafio, ok? Então, pessoal, ficamos por aqui. Eu tenho o segundo canal, que é o canal Vlogs do Primata. Um canal de histórias africanas, cultura africana e também pontos turísticos africanos. Se você gosta deste tipo de conteúdo, então inscreva-se no canal Vlogs do Primata. O link do canal está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Eu tenho